Vida real. A história de hoje é... Bom, eu sou a Gabi Mercado, eu sou aqui da Igreja Central de Sorocaba, adventista, né, do sétimo dia, e eu faço parte do Ministério Jovem. Essa história, ela começa, acho que, lá em 2018, mas antes eu tenho só que dar um contexto de um pouquinho antes, porque, enfim, nessa época, 2015, 2016, eu comecei a entrar num estado de depressão bem profunda. Então, várias coisas começaram a complicar na minha vida, eu tava bem mal, e ali no final de 2016 pro começo de 2017, eu acho que chegou, tipo, no fundo do poço mesmo. E aí eu comecei a ficar muito mal. E, assim, eu não sou de igreja, não sou de família adventista, não sou de família cristã, na verdade. Eu nunca tive muito contato com a religião, o máximo que eu tive foi através das minhas avós, né, e do meu avô também, que são católicos, então... Eu já ouvia, tipo assim, eu lembro de acordar na casa da minha avó, com ela ouvindo o padre lá falando na missa, na TV, ou então a minha avó rezando o terço, né? Mas tirando isso, nunca tive muito contato. Então, nessa época, eu lembro que era difícil, porque eu queria ter um motivo para continuar, né? Seguindo em frente, só que eu tava meio que sem chão, sabe? Eu lembro que nos momentos de crise eu pensava, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que ter fé, eu tenho que aguentar. Mas aguentar para quê? Ter fé em quê? E eu não tinha essas respostas, né? E aí isso ia piorando. Eu tentei encontrar essas respostas em outros lugares, mas tudo me levava mais para baixo. Até que chegou um momento que foi o auge, né? E eu comecei a não querer mais viver, né? Vamos colocar assim. E começou a piorar cada vez mais. Eu lembro que teve uma noite que eu tive uma crise muito ruim. E aí eu lembro que... Vou me emocionar um pouquinho, provavelmente. Eu não contei essa história para muitas pessoas. Você pode sentir à vontade, se você quiser. Tá bom. Acho que foi a primeira vez, assim, que eu realmente parei. Enfim, eu pensei, eu já tentei de tudo, né? Já tentei buscar em outros lugares, já tentei, enfim, fazer o que eu conseguia, mas nada adiantou. E aí, por algum motivo, né? Hoje eu acredito que foi o Espírito Santo falando comigo, né? Mas na época... ali, por algum motivo eu falei, eu vou tentar falar com Deus. Vai ser assim, minha última tentativa, senão eu não consigo mais aguentar. E eu lembro que eu fiz uma oração e eu falei, Deus, eu não sei se você está me escutando ou não, porque eu nunca quis saber de você, né? Eu nunca tentei conversar com você, mas não tá dando mais. E se continuar assim, eu não quero continuar, né? Se continuar assim, eu não sei como continuar. Então, enfim, eu não consigo ver outra saída a não ser acabar com tudo logo, mas se o senhor tiver outra resposta, enfim, tô aberta. É a última coisa, sabe? Minha última tentativa. E ok, fui dormir naquele dia e uns 2 dias depois eu tava na aula, tava no 3º colegial e eu comecei a sentir que ia ter uma crise na sala de aula. Só que ninguém sabia o que eu tava passando. Porque é outra coisa que eu sempre fui muito fechada, então eu estava passando por tudo, mas eu estava enfrentando sozinha. Eu não falava com minha família sobre o que estava acontecendo, não falava com os meus amigos, não falava com ninguém ali da escola. Então, eu nunca tive uma crise na frente de ninguém, né? Eu sempre fui sozinha no meu quarto. Eu aguentava o máximo que conseguia ali, com um sorriso no rosto, fingindo que estava tudo bem. Eu chegava no meu quarto e eu desabava sempre. E aí eu senti que ia ter uma crise ali no meio da sala. Eu fiquei, não quero que ninguém me veja. Eu tentei respirar fundo, fui até o professor, falei que ia no banheiro. Saí da sala e aí a sala que eu tinha era no 2º andar e o banheiro ficava embaixo, né? Então assim que eu cheguei na escada, que eu tava de costas pra sala e vi que não tinha ninguém, eu comecei a chorar, tentando me controlar e fui. Eu falei, vou lá no banheiro, vou lavar meu rosto, beber uma água, vou voltar pra sala e é isso. Só que nessa hora, assim que eu terminei de descer a escada, eu comecei a ouvir passos correndo atrás de mim. E aí, enfim, alguém me abraçou. E, enfim, foi o abraço que eu precisava, né? E me abraçou muito forte, e eu desabei e comecei a chorar. E era a Drica, né? Pra quem não sabe, enfim, ela estudava comigo na escola, né? Fez colegial comigo, fez uma parte do fundamental. E ela era minha amiga, mas a gente não era nem um pouco próxima, enfim, ela não sabia muita coisa da minha vida também. Só que ela correu até mim e me abraçou. Enfim, eu sinto que com certeza foi Deus falando com ela, porque não tinha como ela saber que eu estava precisando daquilo.
E aí ela sentou comigo no banco, começou a perguntar o que estava acontecendo, eu comecei a falar para ela, enfim, eu mais chorei do que falei. Mas a partir daquele dia, ela começou a me convidar todo dia depois da aula. Gabi, vamos comigo lá no Campolim, a gente toma um suco e você fala para mim o que está acontecendo. E eu ia. E tinha dias que eu ia e eu não conseguia falar. Eu estava tão mal que eu não conseguia falar, mas ela ficava lá, sentada do meu lado, em silêncio, por 20 minutos, 30 minutos, às vezes quase uma hora. E ela não saía do meu lado. E aí, com o tempo, eu fui conseguindo falar de pouquinho em pouquinho para ela o que estava acontecendo, como eu estava me sentindo. E ela foi me ouvindo. Ela só me ouvia, me abraçava e ia. Até que foi passando alguns meses e ela começou a me falar da igreja dela, de que ela ia nos desbravadores. Começava a perguntar, Gabi, você que faz teatro, posso treinar com você uma apresentação que eu vou ter que fazer lá na igreja? Eu falava, pode. Aí ela treinava e contava a historinha, ou passava a carta missionária que ela tem que falar, ou coisas do tipo. Até que ela me convidou para ir, né, visitar aqui a Central uma noite, eu vim. E, enfim, falei, bom, pedi para Deus, né, ela me convidou, vamos lá, né. Vim, depois eu visitei os desbravadores também, porque eu fui escoteira por muito tempo, ela sabia, ela pediu ajuda para eu dar nós e amarras, então ela foi me convidando. Mas até o meio de 2017, acho que eu fiz só umas 2 visitas, uma no desbravador, uma aqui na igreja, e não fui muito mais. Só que ela continuava sempre conversando comigo, né? E ali na segunda metade do ano de 2017, ela me convidou para começar a ter estudo bíblico. E eu aceitei para ir. Minha família ficou meio com o pé atrás no começo, né? Eu senti que eles estavam meio assim, mas falaram, tá, ela tá indo, foi uma amiga, tipo, vai ser uma fase. Só que eu comecei a gostar mais, comecei a me interessar mais, comecei a querer me envolver mais, né, com a igreja. Só que aí começou outra parte, né, uma outra luta, que é a minha família, ela não é cristã, como eu já disse. E eles tinham uma barreira muito grande com essa parte de igreja, muito grande mesmo. Então, quando eles viram, né, 1, 2 meses depois que eu comecei a fazer estudo bíblico, que eu não estava querendo parar, que eu estava, na verdade, o contrário, né, estava querendo ver mais os cultos, estava querendo sair mais com o pessoal. Eu cheguei num acampamento, né, naquele ano com o pessoal da igreja. Eu acho que eles começaram a ficar mais preocupados e aí começaram as brigas em casa. E, enfim, sempre envolvia o assunto igreja, né? Se eu falava que eu queria no culto, aí às vezes vinha uma discussão. Se eu falava, eles perguntavam às vezes o que eu vinha no estudo bíblico, eu começava a falar, mas era sempre para me rebater ou para falar tipo assim, enfim, não muito receptivos naquele momento, né? E aí foi começando a ficar difícil, né? No final de 2017, no acampamento, né, que eu fui, eu tomei a decisão que eu queria me batizar. O pastor, na hora que ele pregou, ele fez ali um apelo e eu senti muito Deus falando comigo. E eu falei, Deus, eu quero me batizar, eu quero entregar minha vida para você. Mas eu não consegui me batizar até 2020, por conta da situação em casa. Então, depois que eu tomei essa decisão, foram mais uns 2 anos aí de luta, nessa luta, né? De eu querendo conversar com a minha família, para eu falar com eles, falar que eu queria me batizar, porque eu queria que eles estivessem no meu batismo, que ia ser importante para mim. E deles tentando me fazer pensar o contrário, ou fazer o contrário, deles, enfim, várias lutas e discussões ali, até que eu cheguei a marcar meu batismo em 2019, final de 2019, eu lembro que eu conversei com o pastor jovem na época, porque a minha família falou, tipo assim, se é isso que você quer, né, depois de 1 ano e meio de briga, eles falaram, se é isso que você quer, então vai e marca. Eu falei, beleza, então eu fui e marquei. Conversei com o pastor, naquela mesma semana eu marquei para sábado, só que aí aconteceram alguns desencontros com a minha família, alguns mal entendidos, e eu não consegui conversar com eles direito sobre o batismo que eu tinha conseguido marcar, só consegui conversar na sexta, então na véspera. E aí foi complicado. Minha mãe ficou bem chateada, meu pai no dia seguinte também ficou mal, eles vieram aqui na igreja, mas só para ir lá falar com o pastor, falando que eu não ia me batizar naquele dia. Então eu não consegui me batizar. E aí foi mais um tempo, né, eu questionei muito a Deus, tipo, Deus, nossa, depois de tanto tempo, eles finalmente falaram que
vai, eu fui, marquei, tô tentando fazer as coisas do jeito certo, por que que não tá dando certo, né? E aí passaram alguns meses, né? Nesse meio tempo, né, nesses anos, tiveram várias crises de tipo, nossa, será que eu saio mesmo da igreja? Será que realmente eu desisto? Será que realmente é o melhor eu sair porque tá dando muita confusão? Mas Deus me enviou amigos muito bons que me ajudaram a me fortalecer, então não desisti. E em 2020, no começo de 2020, ali perto, um pouco antes do carnaval, de novo o pastor, aí era o pastor Amauri na época, né, o pastor jovem, ele falou, fez um apelo, perguntou quem queria se batizar, e eu me levantei. E aí, de novo, o pessoal veio, me abraçou, e eu senti Deus me abraçando naquela hora, de tipo, filha, vai dar certo, sabe, tenha fé. E aí, eu fui marcar meu batismo para depois do carnaval, que eu não ia conseguir no acampamento de carnaval, então assim que voltar do carnaval, eu vou me batizar. Só que assim que acabou o carnaval, veio a pandemia. Então fechou tudo, todo aquele caos, e eu tive que desmarcar de novo, porque a gente ficou dentro de casa, sem contato com ninguém mesmo, por meses ali, né, minha família. Então, de novo eu fui, Deus, nossa, agora que eu ia me batizar, veio a pandemia de novo, né, porque... Mas enfim, vamos lá, vamos tentar. Passou o primeiro semestre de 2020, eu ainda conversando com os meus pais, falando, a igreja, né, ela estava começando a abrir só para os batismos, estava fazendo um esquema assim, de tipo, sem ninguém, mas meus pais falavam não, porque é lugar fechado, mesmo que seja um lugar grande, mesmo que seja um lugar amplo, não vai ser. Se você quer se batizar, tem que ser num lugar aberto. E eu falei, tá bom, vamos ver o que dá para fazer. E aí eu conversei com o pastor Amauri, e ele me ajudou muito, muito, muito nessa época. Ele orava comigo, ele chegou a ligar para conversar com a minha família, e orar com a minha família. Eu acho que foi uma das poucas pessoas que teve esse contato mais próximo com a minha família, porque eles eram bem fechados mesmo para a igreja. Hoje em dia tem algumas lutas ainda, mas tá um pouco mais tranquilo. Tipo, eles já entendem um pouco mais que, tipo, sábado é o dia que eu vou na igreja, que eu preciso estar ali na igreja, que é importante para mim. Então não tem mais brigas ou mais discussões quando eu falo que eu quero ir pro culto ou quando eu quero estar me envolvendo. Mas na época eles ainda estavam mais fechados. Só que o pastor ficou lá firme junto comigo, agradeço muito ele por isso. E aí ele conseguiu dar um jeito de pegar uma chácara aqui de uma irmã da igreja para conseguir montar um tanque, para conseguir fazer meu batismo. E aí, dia 31 de outubro, na data do Halloween, eu tive meu batismo em 2020. E foi muito bom. Nem todo mundo que eu gostaria que estivesse presencial conseguiu ir por conta da questão da pandemia. Mas foi muito bom. Eu lembro que estava um dia muito nublado, estava um dia meio friozinho, só que na hora que eu entrei no tanque, o pastor começou a fazer os votos batismais, as nuvens assim do céu se abriram, sabe? Bem no lugar que eu tava. E aí eu me batizei. A Drica, com certeza, que ela que foi a porta de entrada para tudo isso. Deus usou muito ela na minha vida. Eu falo pra ela, já falei várias vezes, que ela com certeza é tipo a minha maior resposta de oração, eu acho. Né? É uma irmã assim que Deus me deu. O Lucas Lara também foi alguém muito importante nesse processo, que eu conheci ele, né, no acampamento que eu fui, e a gente se aproximou bastante, e foi um amigo muito importante. Ele e a Drica me ajudaram, né, a ter estudos bíblicos. Sempre que eu tinha dúvida, sempre que eu precisava de alguma ajuda, eles iam lá e me davam essa força. O pessoalzinho todo ali, né, o Rafão, o Flávio, o Sara, eu acho que tipo, a maior parte deles nem sabe dessa toda história. Você tava também ali no grupo? Mas eu sei que as orações deles e o apoio que eles me davam, mesmo sem eles saber, me ajudaram a me fortalecer. O Rafão também, várias caronas para eu conseguir ir para a igreja, se não fosse por ele e pela Lili. Tinham várias vezes que eu não teria conseguido vir, né, ou ir para os eventos. Nossa, depois que eu me batizei, não sei, veio uma paz, assim, uma alegria que eu acho que tanto... Foi engraçado, né? No vídeo do meu batismo, o Rafão até comentou depois que ele falou, nossa, Gabi, você tentava parar de rir, mas vinha o sorriso de novo, porque eu tava muito feliz que finalmente tinha conseguido, sabe? Que Deus me ajudou e foi. Parecia que nunca ia dar certo, mas Deus, sabe? Então eu fiquei muito feliz, e eu acho que esse momento, né, por mais que tenha sido um momento de lutas muito intensas, muitos questionamentos, muitos sofrimentos, e a pandemia também foi um período bem complicado em vários sentidos, mas eu acho que no sentido espiritual foi muito bom. Me aproximou muito de Deus e me fortaleceu muito nesse momento, sabe? Então eu acho que foi muito felicidade mesmo, sabe? Ter entregado a minha vida para Deus não tem preço.
Tipo, o mundo sempre vai tentar vender ideias de coisas pra te preencher, de coisas pra te trazer sentido, mas quando você tá com Deus fica tudo tão mais leve, sabe? Enfim, não sei se alguém que vai estar ouvindo, né, passou por alguma coisa de depressão ou alguma outra questão emocional assim, mas eu acho que isso é um peso muito grande que a gente carrega, né? Hoje em dia as pessoas falam um pouco mais sobre isso, principalmente depois da pandemia, mas eu acho que ainda tem muita tabu, ainda é muito difícil. E a gente sempre, quando tá nessa situação, a gente tem aquele medo de, será que as pessoas vão nos entender? Será que vão nos julgar, né? Será que eu tô sozinha nessa? E vira um peso muito grande. E assim, hoje em dia eu ainda tenho depressão, bem mais leve, bem mais tranquilo, mas eu ainda tenho os altos e baixos. Só que, nossa, é tão diferente. O peso que vem, mesmo quando vem pesado, mesmo quando eu tô nos dias piorzinha, eu sinto Deus do meu lado, sabe? Me carregando e estendendo a mão. Então, se tem alguém que tá ouvindo, que passa por isso também, tem um Deus que tá estendendo a mão pra você. E se você decidir agarrar, Ele vai te segurar com toda a força e com todo o amor do mundo. E não vai te soltar por nada. Então, eu acho que isso, sabe? Se tem alguém que tá em dúvida, se tem alguém que tá passando por situações, conflitos familiares ou com medo do julgamento dos outros, não vai ser fácil. Tipo, não vou mentir, não vai ser fácil. Vai ser um desafio muito grande, mas Deus não vai te abandonar por um segundo. Ele vai colocar pessoas na sua vida que vão te ajudar e que vão te fortalecer. E quando, mesmo durante esse deserto, mesmo durante essas tempestades, sabe, você vai sentir um amor tão grande. E aí vem muito o versículo, acho que é Filipenses 4:7, que fala, né, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, algo assim. E é isso, é uma paz que você não consegue explicar. Você tá mal, tem brigas acontecendo ao seu redor, tem dúvidas ao seu redor, as pessoas te julgam, as pessoas questionam, mas você sente uma paz. E você sente Deus falando, filho, eu tô com você. Isso é algo que você só consegue entender e experimentar se você estiver com Ele. Se você se permitir, se você estiver minimamente aberto, Deus vai trabalhar na sua vida.